Olá, está começando mais um Sala de Convidados Entrevista. O tema do programa de hoje é religião e humanização do Sistema Único de Saúde. E quem vai conversar comigo sobre este assunto é o Dr. Sérgio Catão, médico fisiatra e chefe da área de desenvolvimento de políticas de humanização do INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Dr. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Dr. Sérgio, a espiritualidade hoje ela já é reconhecida pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. Qual a importância deste reconhecimento? É verdade. A Organização Mundial de Saúde, ela mesma acrescentou a palavra espiritualidade dentro daquilo que se define a saúde, como aquele bem-estar físico, mental, social, incluiu também o aspecto espiritual como essa necessidade da atenção integral à saúde. E como é que a espiritualidade ela pode auxiliar no tratamento médico? De que maneira? A medicina, ultimamente, tem baseado toda a sua forma de atenção às questões terapêuticas e diagnósticas sob a forma de evidências clínicas. E também, nesse compasso, alguns estudos foram feitos em função da espiritualidade. Então, baseado em alguns artigos, nós desenvolvemos esse aspecto da espiritualidade, até porque ela mesma se voltou para esse mesmo formato, né? Ou seja, ela trabalhar a questão das evidências clínicas, o quanto isso favorecia e favorece, já comprovadamente e cientificamente, a recuperação das pessoas sobre qualquer tipo de problemas de saúde. De que forma você se envolveu com esse assunto e trouxe a espiritualidade para o seu trabalho? Eu creio que muitos de nós têm a sua espiritualidade, né, dentro de si. Aqueles que creem e aqueles que não creem, não é? E reforçando todo esse aspecto, né, científico, né, comprovado, do quanto a espiritualidade poderia e pode, comprovadamente, cientificamente, melhorar a recuperação das pessoas sob qualquer ponto de vista. Um artigo escrito por alguns colegas fisiatras do Hospital das Clínicas de São Paulo, ele coloca exatamente dessa forma, a espiritualidade baseada em evidências e faz ali uma revisão bibliográfica de diversos estudos feitos no mundo, né, diversos trabalhos, comprovando o efeito ou não da espiritualidade, se ela seria um placebo ou se teria realmente um vínculo na melhora do paciente. E paciente de uma forma geral, né, com diversas patologias, né, patologias mentais, patologias ligadas ao câncer, identificaram os índices de componentes ligados à nossa imunologia, à nossa defesa. O índice, por exemplo, da interleucina 6 foi comprovadamente interferido por uma assistência espiritual e, sobretudo na América, as estatísticas são bem tranquilas em confirmar o efeito disso. Trabalhando a espiritualidade, nós nos aproximamos das pessoas. E essa é a proposta do SUS, não é? Que vê no usuário aquele ator principal, no qual nós temos que nos voltar por inteiro para ele, né? E atendê-lo em todos os aspectos que interagem com a sua vida. E a espiritualidade é uma delas. Mas você é uma pessoa religiosa? Sim. Eu também sou religioso, né? E acredito, porque se eu não acreditasse, nós não estaríamos desenvolvendo esse trabalho. Por acaso sou católico, né? Atuo na igreja, sou diácono permanente da Igreja Católica. O que é um diácono permanente? O diácono é o primeiro grau da ordem do sacramento, né? É um grau abaixo ao presbiterato, que é o sacerdote. Eu sou diácono permanente, sou um homem casado, e a igreja redescobriu isso dos seus primórdios, e agora o diaconato vem voltando à vida do povo, da sociedade e, sobretudo, da igreja. Mas, independente da minha religião, nossa proposta é uma abertura a todas as religiões, para que todas possam demonstrar a sua fé, a sua expressão e intervir isso na saúde. E o SUS, ele integra a espiritualidade, né, como acolhimento, né? Faz parte da Política Nacional de Humanização. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa importância da espiritualidade para o acolhimento do usuário. Sim.
a Política Nacional de Humanização tem alguns dispositivos para fazer o SUS acontecer. E um deles, importantíssimo, é a questão do acolhimento. Mas é importante que se diga, é importante que se esclareça, melhor dizendo, que o acolhimento não é visto apenas como uma atenção à pessoa, atenção ao usuário, mas também, sobretudo, do ponto de vista da gestão em saúde. Não é? O acolhimento não é simplesmente receber bem, acolher, mas é no sentido de promover uma atenção que se desdobre nos diversos protocolos de funcionamento da equipe e ela possa desenvolver outras atenções que a pessoa necessita. E falando de gestão, queria que você falasse um pouco desse trabalho, então, que vocês fazem lá no INTO, né? Que parece que tem uma área de desenvolvimento de políticas de humanização, né? O qual você chefia, né? Isso. Qual o trabalho que vocês realizam lá? Nós procuramos primeiro conscientizar, né, a nossa força de trabalho a proposta da humanização, que ela ainda é muito pouco conhecida. O Ministério desenvolve um portal na internet e esse portal tende a esclarecer, mesmo a nós, funcionários, da importância da humanização, do Humaniza SUS e os seus dispositivos, não é? Que é exatamente para intervir na gestão, nos processos de saúde. E dentro da PNH existem alguns dispositivos que são importantes, um deles você citou, é o próprio acolhimento. Nós procuramos divulgar esses dispositivos, não só no sentido da conscientização das pessoas, mas para que a gente possa construir protocolos de gestão, de funcionamento de toda a unidade de trabalho, sobre os diversos pontos possíveis. E a experiência tem sido positiva lá no INTO? Tem sido. Nós estamos engatinhando, né? Acho que isso é uma proposta no Brasil, né? Em alguns focos, o SUS, que dá certo, já começa a surgir, né? E por trás dele existe a Política Nacional de Humanização. Nós estivemos visitando um hospital em Belo Horizonte, que é referência no Ministério da Saúde para a Política Nacional de Humanização, que é um hospital municipal, o Hospital Odilon Berens, no qual começou exatamente entendendo o princípio da humanização e colocando na gestão prática os seus dispositivos. E a gente identificou o quanto isso foi importante até para o atual processo lá no hospital da acreditação, da qualidade, não é? E isso agora se tornou mais fácil por conta do acreditar antes no processo da humanização. Agora, como é que funciona, assim, na prática, esse serviço que vocês implementaram lá no INTO, né? O usuário chega e ele já na entrada já identifica qual é a sua tendência religiosa. Sim. Como é que funciona? Na internação existem algumas anamneses, né? A anamnese do médico, a anamnese, a história, o levantamento da história do paciente pela enfermeira. E ela identifica, logo na entrada do paciente, a religião. Coloca-se, sim, claramente como uma identificação de dados daquela pessoa. E, além de identificar a religião, que a pessoa pode expressar ou não, né, ela faz uma outra pergunta. Ela diz para ele que existe um serviço para atender à espiritualidade, à religião, se ele deseja receber a visita dos nossos voluntários. E isso vai para um relatório online, no qual nós recebemos de todos os pacientes internados, sabendo a religião, e aquele que está aberto a receber a visita de um dos nossos voluntários. Eles, então, são encaminhados para eles e nós tentamos, né, atender a todos que pedem. E a maioria deseja receber esse atendimento? A maioria deseja, e é interessante, Paulo, que mesmo aqueles que na entrada não identificaram essa necessidade, ao ver que o outro está recebendo esse tipo de abordagem, ele pede automaticamente para que também possa ele receber. E quem são esses voluntários que participam do programa? Voluntários que se apresentam no sentido que já têm um certo histórico, né, na tendência, melhor dizendo, nesse tipo de abordagem espiritual. Só que nós, antes de captar esse voluntário, de incorporá-lo ao nosso time, ele passa por um processo de capacitação.
porque nós vemos como algo importantíssimo não haver de forma alguma o chamado proselitismo religioso, que é exatamente a pessoa atender alguém com o propósito de atrair aquela pessoa para a sua religião. Esse não é o nosso propósito, até porque os nossos voluntários eles podem atender pessoas de outra religião também. Claro. Nós temos esse tipo de abertura. E essa relação é boa? É um caminhar, é uma descoberta, né? Nós trabalhamos com o diálogo ecumênico e o diálogo interreligioso. O diálogo ecumênico ele é tratado com as religiões que têm algo afim. No caso das religiões cristãs, elas praticam um diálogo ecumênico. Mas quando existem outras religiões, né, que não têm essa unicidade, esse algo em comum, nós chamamos de diálogo interreligioso. Nós precisamos caminhar para que a gente possa conhecer o outro, as diferenças, respeitar as diferenças do outro. Isso tem sido extraordinário. No próprio contato, no convívio entre os voluntários, a troca desarmada é muito interessante. Porque existem voluntários de várias religiões, não é isso? Lá no INTO, nós atualmente estamos com os católicos, os evangélicos, os messiânicos, os espíritas e até a budista nós temos. Mas estamos abertos a outras religiões também, como em outros locais, como no município, as religiões afro também estão participando. Essas pessoas elas vão até a enfermaria e levam... É uma palavra de conforto? Como é que se dá esse Na mecanismo? verdade, nós trabalhamos a questão do serviço que nós identificamos como serviço de escuta. As pessoas ficam muito preocupadas no que vão falar, no que vão dizer, e nós damos um outro sentido a essa abordagem, o sentido mais da escuta, porque aquele que está enfermo, está vivendo um drama na sua vida, ele necessita muito mais se expressar para entender a sua situação do que mesmo ouvir. Dr. Sérgio, o Sala de Convidados Entrevista vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco a gente vai falar da campanha da Fraternidade 2012. Não saia daí, a gente volta já. O Sala de Convidados Entrevista está de volta. O tema do programa de hoje é religião e humanização do Sistema Único de Saúde. E quem está conversando comigo sobre este assunto é o Dr. Sérgio Catão, médico fisiatra e chefe da área de desenvolvimento de políticas de humanização do INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. O tema da campanha da Fraternidade desse ano é a saúde pública, né? Qual a relevância desse tema para o Sistema Único de Saúde? Desde 1981, esse tema não era abordado nas questões da campanha da fraternidade. Em 81 falou-se só sobre a saúde, né? A saúde plena que o indivíduo deve buscar. Esse ano, 2012, a saúde pública e toda a sociedade, né, identifica os graves problemas que a saúde ainda encontra. Apesar do SUS ter bons e importantes propósitos, apesar do SUS ser um plano de saúde copiado por diversos países do mundo inteiro, nós sabemos bem o quanto ainda carece de melhor atenção, sobretudo nas questões do nível intermediário de saúde, de média complexidade, as emergências sempre cheias. Por isso, esse e outros problemas, talvez mais graves ainda, passando pela saúde pública, precisam ser vistos de uma forma mais clara para a população. E a Igreja, entendendo assim, identificou que todos nós precisamos nos conscientizar um pouco mais sobre o SUS, conhecer um pouquinho mais sobre as políticas de saúde que o Ministério da Saúde desenvolve, e são importantíssimas. Então, toda a sociedade tem que se voltar para isso, não é? E trabalhar juntos, né? No SUS nós temos 3 atores, só lembrando. Claro. Temos os profissionais da saúde, os gestores e o ator principal, que é o usuário. Então, todos têm que estar caminhando juntos. E o texto base, ele é um documento bastante rico, né? Ele aponta desafios, aponta qualidades. Exato.
São desafios internos, né, da própria igreja, são desafios externos que envolve a própria população, que eu acabo de dizer, a necessidade da consciência da população sobre as políticas de saúde, conhecer um pouco mais do SUS e que todos possam lutar por isso, né? Nós temos que ter uma atenção melhor àquele que sofre, àquele que está enfermo, né? Então, não só a igreja, como a sociedade, né, ter uma visão diferente sobre as necessidades das pessoas que carecem da saúde. Agora, as paróquias de todo o Brasil, elas vão se debruçar sobre essa reflexão, mas vai existir ação também por parte das... Toda a campanha da fraternidade deve levar a um gesto concreto, né? Então, é um estudo que se faz dentro desse tema, que deve levar a cada comunidade, não só da Igreja Católica, mas cada um que se debruça sobre esse tema da saúde, a gestos concretos de solidariedade, de fraternidade, né? Ainda há pouco, nós fizemos um questionário para que cada comunidade identificasse o número de enfermos, né? Parece uma pergunta assim despretensiosa, mas isso gerou uma inquietude dentro das comunidades, porque elas não saberiam dizer exatamente quantos enfermos ela poderia atender. E isso já tem acontecido como um gesto concreto, né? A igreja ir ao encontro dessas pessoas, independente até da sua religião, mas para que ela possa ter essa abordagem solidária nesse tema tão difícil, nesse momento difícil de vida. E o hino da campanha, ele mostra como a população sofre, das filas, né? É uma crítica ao Sistema Único de Saúde? É uma crítica que eu vejo necessária, né? É uma crítica que é identificada pela população, mas ao mesmo tempo, Paulo, é importante que dê uma melhor atenção àquilo que o SUS já está fazendo acontecer, né? Nós temos aí caminhado em diversos locais por conta da campanha da fraternidade e nós temos alertado sobre esse aspecto do SUS que já dá certo, né? E aí eu cito até um blog de uma jovem chamada Natália, né, que há muito tempo escreveu, já tem 10 anos que ela escreveu, sobre os benefícios do SUS quando o plano de saúde lhe deu as costas, né? Até identificando alguma coisa que ela já tinha, né? E por isso não a atendeu. E o SUS forneceu tudo o que ela precisava, vacinas, cirurgias, porque ela teve um câncer, ela teve um AVC, e ela identifica que teve tratamento de primeiro mundo. É o SUS. É uma responsabilização, um chamado para que a sociedade ela assuma o seu papel na construção do SUS, que é um sistema muito novo, né, se a gente for pensar. É isso? Verdade. É verdade. E infelizmente, por trás dele, nós precisamos trabalhar melhor as políticas de saúde, sobretudo, não é? Nós sabemos dos desvios, da corrupção, e tudo isso é um entrave, não é? De forma que eu acredito que no futuro, né, esse sistema único de saúde, quem sabe um futuro mais próximo, possa aí se revelar como algo de melhor exemplo, né, para todo mundo, para o nosso Brasil. E o hino também ele fala um pouco, da importância de valorizar o profissional de saúde, daquele que cuida, né? É isso, né? O profissional de saúde precisa ser mais valorizado. Sem dúvida nenhuma. A Política Nacional de Humanização também tem um dispositivo ligado à saúde do trabalhador, que é fundamental, não é? Também a saúde de cada usuário depende da saúde do trabalhador, de uma atenção voltada mais para ele, que também tem os seus sofrimentos, tem as suas dificuldades e faz parte, é uma parte importantíssima, né, na recuperação do próprio SUS. E falando agora um pouco da sua experiência, né, qual a importância da espiritualidade na vida desse profissional da saúde? É interessante, Paulo, que o próprio profissional da saúde busca essa atenção também. Nós temos contato com o Hospital do Câncer, Hospital 4, né? É o 4º Hospital do Câncer, que trabalham recebem as pessoas sem possibilidade mais de cura, né? E a princípio pode-se pensar que seja um hospital assim, muito tenebroso, difícil, quando na verdade não é.
mas quem sofre mais lá são os profissionais da saúde. E os nossos representantes, nossos líderes espirituais, eles são muito procurados até pelos profissionais da saúde no sentido de trabalhar essa dificuldade de lidar com aquele que está na fase terminal de vida. E você acha que a fé pode curar? E isso já é comprovado cientificamente, né? Por isso nós estamos aí reforçando, né, esse enfoque, sobretudo por conta disso. Aí existe uma comprovação científica da presença da espiritualidade como um dos fatores que compõem a questão da saúde de qualquer um. Agora é preciso ter muito cuidado, né, para que a fé, né, a religião, não a fé, a religião, não interfira de forma negativa na saúde, né? Sem dúvida nenhuma. Nossa preocupação ao capacitar esses voluntários é para que eles possam entender a importância dessa abordagem e, como disse, não fazer discursos proselitistas, mas ir ao encontro de alguém que sofre e compreender o seu contexto no qual a espiritualidade faz parte. Dr. Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, pelos seus esclarecimentos. E o Sala de Convidados de Entrevista está terminando. E obrigado a você também que ficou com a gente até agora, sabendo um pouco mais sobre fé, saúde e religião. Até o próximo programa.